Nessa rodada da sucessão do Sim Rural de Passos, a gente tem a satisfação de receber agora o professor Darlan Esper Calas, ruralista, meu professor, meu presidente na Câmara na época da Lei Orgânica, da Constituição, e que é colocado aqui como vem encabeçando a chamada Chapa 2, que está concorrendo à diretoria do Sim Rural de Passos. Vocês estão vendo aí a composição da Chapa 2, para ter o conhecimento de cada um que a compõe, e a gente, assim que você verifique todos os membros da Chapa 2, a gente então começa a nossa conversa com o Darlan. Darlan, quais as mudanças mais importantes precisa ter na próxima gestão do Sim Rural de Passos? Com essa pergunta eu já te recebo e cumprimento. Cumprimento a você, cumprimento as pessoas que nos assistem e dizer que essa chapa nasceu de um consenso. Procuramos o presidente do Sindicato Rural em junho deste ano para fazermos uma formação de uma chapa bastante simples, em que faltou oportunidade de nós dialogarmos. Ele, em momento algum, abriu a possibilidade, afirmando até que ele não confiava em ninguém para entregar o Sindicato Rural. Por vários motivos, nos reunimos e chegamos a um final aí de 5, 6 nomes de pessoas sindicalizadas, pessoas produtores rurais, produtoras rurais, e que eu fui contemplado para encabeçar essa chapa. Fizemos uma grande reunião lá na CIP, em torno de 100 pessoas, 100 e poucas pessoas, meu nome surgiu naturalmente. Me disponibilizei, como os demais companheiros, né, Nenenda Manuela como vice, o Paulo Calisto como tesoureiro, o Helder como secretário e todos os outros, inclusive o Dr. Edivar Andrade, que já foi presidente do Sim Rural, disponibilizou para que nos ajudasse no Conselho Fiscal. E todos os outros companheiros. De tal forma que nesta chapa, na formação desta chapa, nós contemplamos a todas as regiões do nosso município, as regiões rurais, e também contemplamos aos diversos segmentos produtivos, produtor de leite, de carne, produtor de café, produtor de grãos, de milho, de soja, que está entrando fortemente no nosso município. Enfim, fez-se um consenso em que fluiu naturalmente esses nomes e essas pessoas disponibilizaram e estão entusiasmadas, e nós vamos fazer, se eleitos, se Deus quiser, um grandioso trabalho à frente do Sim Rural. Darlan, há questionamentos de associados ruralistas, obviamente, de que precisa melhorar o atendimento de advogados do Sim Rural, assessoria ao associado. É bom que tenha estagiários, os comentários, estagiários da Faculdade de Direito da UENG, como vem tendo. Mas a assessoria jurídica precisa também dos advogados já titulares mais disponíveis. Essa questão. Olha, isso aí tem sido um reclamo de todos os produtores. Nós vamos reorganizar o departamento jurídico de tal forma que ele tenha os seus titulares, mas tenha também os estagiários. Isso aí é proposta nossa, tanto do IFSUL como também da UENG. Nós temos aí uma UENG com um pessoal excelente, de nível excelente, que precisam do estágio, não só na área jurídica, mas na agronomia, na engenharia, na parte de pedagogia, na parte de línguas, enfim, na medicina. Daqui a 2, 3 anos nós vamos ter aí companheiros precisando de estagiar, e o sindicato vai sim fazer essas parcerias, vai sim assinar convênios, trazendo o estagiário para dentro do sindicato rural, não só trabalhando aqui dentro, como também nas comunidades. Marcelo, é sério, quando eles são, ainda até hoje, são desabonados em termos de fazer um contrato, são desassistidos em termos de fazer um contrato da panha do café. Você sabe que vem muitos migrantes para Pasto na época da panha do café. E esses contratos são contratos temporários
que precisam ser bem assistidos por advogados, por uma assessoria boa, e o sindicato, infelizmente, ainda não arbitrou nessa área. Então nós vamos sim fazer este trabalho grandioso. Como também um balcão de empregos em que quando eu for, você for, o outro produtor for contratar um retireiro, contratar um caseiro, ele vai ter uma boa informação da pessoa, daquele indivíduo que vai estar lá trabalhando dentro da sua casa, dentro da sua propriedade. Então é preciso ser um trabalho muito bom nesse sentido. Vamos sim trabalhar isso aí. Darlan, outro ponto, você até já citou e a gente sempre vê isso em pauta, é a questão da segurança no campo. A patrulha rural faz parte disso. Há reclamação que às vezes, em relação à patrulha, falta gasolina, ou veículo, ou mesmo equipe. Então essa questão, de um modo geral, da segurança, que não se reduz na patrulha, mas que também a patrulha é importante. Marcelo, é triste falar isso, mas é difícil nós hoje perguntarmos e termos resposta negativa. Quem não foi assaltado, quem não foi roubado na sua propriedade? Eu mesmo fui roubado por uma grande quantidade de animais. A patrulha rural faz um trabalho bom, mas ela é limitada. A presença física da patrulha rural não basta para o momento atual. Por isso, desde o começo do ano, nós estamos trabalhando um projeto grandioso, que é o monitoramento 24 horas por dia em todas as estradas vicinais do nosso município. Aí sim, com o uso da tecnologia de que hoje nós dispomos, nós vamos ter realmente um atendimento de proteção ao produtor rural, ao morador da zona rural e também aos seus funcionários. Esse monitoramento seria com câmera com mesmo. câmeras de segurança, com câmeras funcionando 24 horas por dia, numa central dentro do sindicato rural, fazendo este trabalho ininterruptamente, fazendo a patrulha rural, fazer os atendimentos. Agora, este patrulhamento vai ser feito de forma que atenda aquele momento, aquela hora. Porque veja você, com monitoramento, com câmeras de alta precisão, com energia solar, nós vamos ter todas as informações a todo instante. Um veículo que passa, um caminhão boiadeiro, uma moto sem placa. Quer dizer, isso aí vai ser filmado ininterruptamente. Qualquer suspeita imediato, aí aciona a patrulha rural, ela vai lá naquele local, no momento certo, fazer o atendimento certo. Isso foi feito um projeto, consultamos, ouvimos as autoridades competentes, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, as pessoas envolvidas nas comunidades, contratamos técnicos para elaborar o projeto, fomos atrás até de onde nós podemos conseguir os recursos e entregamos para o presidente do Sindicato Rural. Ele nos disse que no segundo semestre o sindicato não tem dinheiro, que não podia fazer, tinha que terminar o prédio. Lamentavelmente, esse projeto foi engavetado. Nós vamos, sim, eleitos, vamos colocar esse projeto na prática. Talvez não consigamos fazer de uma vez, vamos fazendo por parte. Vamos combatendo, nós vamos ter, no mínimo, 80% de segurança na zona rural com este projeto implantado. Isso é maravilhoso e tranquilizamos aos nossos produtores. É uma das grandes prioridades nossa. A gente lembra até esse detalhe, você estava falando, eu estava lembrando. Não vamos reduzir a questão, mas só acho que faz uma alusão. Quando tem uma espécie de uma parábola ou uma comparação que Nosso Senhor fala, olha gente, vamos vigiar e rezar muito. Orar e vigiar. Porque a gente não sabe a hora que o ladrão vem. Se a gente soubesse, ficava esperando. Claro que a palavra dele é eterna, mas naquele tempo não tinha essa tecnologia, né? Então hoje quase que além de dá para vigiar e rezar, mas de olho lá aberto para ver se vem o amigo do alheio, né? Os ladrões estão muito mais equipados que nós. Então nós precisamos equipar. Só assim nós vamos combater o delinquente, nós vamos combater o bandido. Não é enfrentamento com armas, com nada disso. Claro. É dando suporte à patrulha rural para que ela vá lá no momento certo e capta esse companheiro. Outra coisa, Marcelo, que é bom lembrar, neste trabalho nosso, Dr. Paulo Queiroz, delegado regional, nos queixou que a Polícia Civil não tem um veículo que possa ir para a zona rural para fazer as diligências. O que fizemos imediato?
acionamos o deputado Cássio, pedimos a ele uma suplementação de verba, um benefício que trouxesse a condição para a Polícia Civil comprar o veículo. Imediato, ele destinou 110 mil, que não bastou, aumentou para 135 mil, e esta viatura está chegando para fazer esse tipo de atendimento. Quer dizer, é já um trabalho deste grupo que quer sim trabalhar para o produtor rural. Darlan, chapa 2, concorrendo à sucessão no Sim Rural, eleição nesta quinta-feira, das 8 da manhã às 17 horas, na própria sede do Sim Rural. Essa questão da segurança, mas entrando também na questão social do ruralista, do associado, a família, os colaboradores ali no sítio, na fazenda. A questão educativa, cultural, atividades de promoção humana, que podem também, além de muitas outras coisas, até ajudar a evitar a criminalidade no campo. A gente sabe que a criminalidade às vezes vem de fora, de outras regiões do estado, até do país. Mas a casa estando bem, também ajuda a combater, né? Parcerias com o município, com a prefeitura, com o estado, com as polícias, você acabou de citar aí a questão da viatura, com os meios esportivos, culturais, educacionais. Segurança no campo pode ser liderada pelo Sim Rural, mas não seria também questão de parcerias do Sim Rural com a prefeitura, com o governo do estado, repito, com as escolas municipais, estaduais, as universidades, com os grupos de atividades artísticas e culturais, com o esporte e com as polícias militar e civil? Marcelo, uma coisa caminha paralela à outra. Há que se pensar em executar políticas públicas que alicerciam a formação do ser humano. Nós só vamos ter um povo educado se nós investirmos em educação. O sindicato vai estar aberto a essas parcerias, não só com a prefeitura, não só com as instituições, mas vamos estar aberto para a própria família rural trazer para nós as propostas de sugestões. As Olimpíadas Rurais, você lembra, na época do Jones Andrade, aí surgiu a liderança do Renato. Naquelas Olimpíadas, traziam ao produtor rural, a família rural, para dentro do sindicato, onde trabalhava-se tudo isso. A parte lúdica, a parte educativa, a parte das brincadeiras também. Nós vamos resgatar tudo isso. Tem na nossa proposta a reativação, a estimulação da Olimpíada Rural naqueles moldes. E por que não, Marcelo, a gente pensar na escolinha que o Jones criou e que infelizmente deixaram acabar? Verdade. Onde nós pegamos... Na zona rural não tem delinquente, lá, produto da zona rural. O delinquente que vai lá roubar, pintar e bordar é da cidade. Nós vamos, sim, junto com a prefeitura, junto com o estado, junto com os organismos próprios, né, Conselho da criança e do adolescente, vamos dar forma e condição, porque nós temos um parque, um espaço maravilhoso que não está sendo usado. Vamos abrir aquilo lá para essas parcerias. Temos uma cozinha industrial que é maravilhosa, verdade, não está sendo usada. Tudo isso pode ser resgatado. Tenho certeza que o Renato Andrade, naquela época jovem, hoje, né, daqui a poucos dias, deputado federal, ele será um dos grandes parceiros nossos. Como Rodrigo Pacheco, como Carlos Mérez, Cássio e todos os outros que têm condição e têm oportunidade, tendo oportunidade, vão nos ajudar. Nós vamos trazer, sim, as junções públicas para dentro do sindicato, para essas parcerias, e vamos executar políticas que realmente façam a promoção do ser humano. Muito bem. Darlan, agricultura familiar, você falou muito sobre a família no campo. Agricultura familiar e outros pequenos créditos para a família rural ter um dinheiro para a produção do leite, para plantar, com orientação da Emater, da própria Casmil, do Sim Rural, claro. O que você vê que tem sido feito nessas ações e o que ainda precisa e poderia ser feito? Olha, o Pronaf pode ser muito mais melhorado, ele pode se estender muito mais. O que a gente lamenta é que nesses 12 últimos anos a Emater ficou alijada do sindicato rural. Isso não é cabível mais. A Emater é um dos grandes órgãos de fomento da agricultura familiar e das grandes agriculturas. Não é só a pequena, não. Verdade. A grande, a média e a pequena. A Emater tem um potencial maravilhoso que precisa ser usado. Nós temos aí, que eu falei para você, o IFSUL. Nós temos aí a UENG, onde os nossos alunos lá da agronomia, da engenharia, terão a oportunidade de colocar as suas experiências,
seus aprendizados teóricos na prática. Na prática. Vamos sim investir muito nessas parcerias. Vamos sim fazer um trabalho maravilhoso. E mais ainda, que a gente vai ter tanto entusiasmo em fazer, porque nós vamos acabar com essa coisa esdrúxula que é a reeleição. Nós vamos ter 3 anos para colocarmos na prática tudo isso que nós sonhamos e que é possível de executar. E passarmos para futuros companheiros, né, produtores rurais, para que eles façam nos outros 3 anos subsequentes cada vez trabalhos melhores. Nós temos Senar, temos a Embrapa. Olha, um dos órgãos, dos organismos mais sérios no Brasil é a Embrapa. O Brasil hoje é o grande celeiro do mundo, não é só porque Deus quis, não. Porque os homens que estão lá à frente da Embrapa, que estão lá na pesquisa, e nós produtores, que estamos investindo em tecnologia, em alta produção, nós vamos trazer a Embrapa para cá, vamos provocar cursos, treinamentos, Senar, tantas outras instituições. O nosso povo, Marcelo, principalmente o povo rural, é um povo trabalhador, é um povo grandioso, que quer produzir, e produz bem. Você não sabe ainda, talvez, Passos hoje, em várias regiões aí que produzem café, dentro do nosso município, são recordistas nacionais em produtividade. E pergunto, o que o sindicato fez por eles até agora? Quase nada. A Emater, por fora, né, pela própria experiência ou inexperiência do produtor, é que vai lá, aciona e que tem dado uma assistência. Nós vamos sim ser parceiros desses produtores. Nós temos grande bacia leiteira, grandes potenciais. A soja está entrando com uma força enorme. Por que não trazemos a Embrapa para nos ajudar a produzir mais? E assim em tudo nós temos parcerias para serem feitas. Basta ter, primeiro, humildade. Depois, grandeza de espírito para trazer estes órgãos, agregar os produtores. O sindicato tem que ser um órgão fomentador das políticas públicas para a produção de tudo em termos de zona rural. Darlan, você acabou de citar também em outros momentos aqui da nossa conversa sobre essa sucessão no Sim Rural, com eleição nessa quinta-feira, das 8 da manhã às 17 horas, o Darlan que vai aí encabeçando a Chapa 2. Vários pontos de produção, várias sub-áreas e setores da produção rural. Mas eu vou elencar aqui alguns, acho que claro que não vou falar todos, e você colocaria, por favor, numa ordem que você entenda de importância, quer cultural, histórica ou econômica, hoje da produção rural em Passos. E completar alguma que acho importante. Leite e laticínios, milho, carne bovina, café, carne suína, cana-de-açúcar e quais outros? Acabei de dizer para você, a soja está entrando com muita força. Temos que subsidiar através de informações, através de pesquisas, através de órgãos de fomento que vêm nos ajudar a desenvolver cada vez mais tecnologias. Você lembrou bem aí a parte suína. Nós infelizmente perdemos a Cooper Passos. Nós temos, como sindicato rural, temos que reorganizar para reativar, para voltar a ter uma cooperativa de produção de carne de suínos. É super importante isso. É através dessas boas coisas é que o nosso município vai ser grandioso. Repito a você, nosso povo, especialmente o povo da roça, é um povo ordeiro, religioso e muito trabalhador. Basta tão somente dar oportunidade e fomentar este cidadão, essa cidadã, para que eles produzam cada vez mais. E mais ainda, Marcelo, nós precisamos mostrar a nossa produção. Nós precisamos vender a imagem positiva de Passos, da nossa gente. Eu comento muito, o ministro Blairo Meggi assumiu ao ministério, daí 3 dias ele estava lá no exterior vendendo a imagem de Passos, do Brasil, consequentemente de todos nós. Por que disso? Porque ele sabe a importância e destaca a importância da produtividade nossa, do potencial que nós temos. E Passos será, e é já, e será muito mais, um grande celeiro para Minas Gerais, para o Brasil. Basta tão somente vontade de trabalhar, humildade para ouvir e espírito de grandeza para aprender com o produtor e fomentar tudo essas políticas para que nós possamos aí
ter um resultado positivo. É este o nosso sonho. E este sonho é comum de todos esses componentes da chapa e é comum de todos os produtores rurais. Mais uma vez eu peço, produtor, produtora, nos dê este voto de confiança. Nos dê essa oportunidade, nesses 3 próximos anos, nós estarmos à frente do Sindicato Rural. Prometo a vocês e comprometo, não vamos decepcioná-los. Nós vamos sim fazer um grandioso trabalho, pensando sempre no bem comum. Quem tem que ganhar dinheiro não é o sindicato, e sim o produtor rural. Ele sim precisa ganhar dinheiro, ele sim precisa trabalhar e ser valorizado e respeitado. Vamos olhar nos olhos das pessoas, vamos conversar e traçar metas e alcançar os objetivos que nós sonhamos. Darlan, nós vamos caminhando para a penúltima questão, porque a última, obviamente, é alguma outra conclusão que você tem a fazer. E você já citou também, de passagem, essa questão da comunicação muito importante, quando citou o exemplo do ministro, e também da divulgação dos nossos produtos. Mas começando primeiro pela comunicação micro, ou vamos dizer assim, local, ou alguns termos na nossa área da comunicação costumam dizer assim, a comunicação hiperlocalizada. Enfim, interna do sindicato e também aqui em Passos. No nosso caso, que é a obrigação nossa como TV educativa e cultural e do município, desde 92, a gente sempre esteve à disposição do Sim Rural, né? E nessa disponibilidade, procurando ajudar aí nessa comunicação entre os membros da diretoria do sindicato, claro, a partir do presidente, e também cada um dos associados, cada família que você disse que precisa olhar nos olhos, que precisa conversar. Nós queremos nos disponibilizar para assim que passadas as eleições, e a gente vai saber o resultado depois delas, então precisamos fazer da nossa parte esse compromisso com ambas as chapas, né? E fazemos aqui agora com a chapa 2, com o Darlan e os seus companheiros de chapa, de que a TV Sol estará disposta a fazermos aí um encontro, uma reunião, para que possamos criar e planejar reuniões e reportagens especiais na TV, setoriais, por cada pequeno grupo de produtor. Quer o pequeno grupo formado por região do município, da zona rural, quer o pequeno grupo formado também por área produtiva, por área de atividade. Então nós colocamos... Marcelo, alegra-nos muito quando você fala como membro da imprensa, que nasceu, né, me desculpa a expressão, dentro do rádio, dentro dos meios de comunicação, né? Essas parcerias têm que acontecer, é o que eu falo. Nós temos que mostrar o que nós temos de bom. E ninguém melhor do que a própria imprensa. O sindicato, a diretoria do sindicato, tem que abrir mais para que os órgãos dos meios de comunicação estejam ali junto conosco, estejam ali no passo a passo, porque os funcionários do sindicato, Marcelo, são de nível altíssimo. Todos eles, não há exceção, cada um com maior entusiasmo, com maior boa vontade para atendimento, para execução de serviços, para vencer as dificuldades. No dia a dia, nos encanta muito a atuação de todos eles. O que falta é a diretoria abrir e dar oportunidade para que a imprensa, para que o povo, para que aquela casa seja a casa do produtor rural de Passos e também seja a casa dos meios de comunicação. Se nós errarmos, nos critiquem, mas se nós acertarmos, venha também ser parceiro nosso, elogiando, mostrando e vendendo aquela imagem boa da nossa gente, do nosso povo. Nós vamos conseguir isso. Vamos abrir o Sindicato Rural para toda a comunidade, para todos os segmentos, especialmente para a imprensa. E ainda dentro dessa questão da comunicação, essa nossa colocação aí, nós falamos da comunicação local, você pontuou muito bem, mas a comunicação regional ou até nacional que você já até abordou. Recentemente a TV Indisol fez uma reportagem lá no IFSU de Minas, o Instituto Federal de Educação, você já citou aqui também, num dia de curso aberto que eles fizeram, recebendo produtores, tinha parceria da SEDESI, que é a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social do Estado, parceria da Superintendência Regional de Ensino, tinha parceria da Emater, você acabou de falar também várias vezes, e eles mostravam a questão da agricultura familiar orgânica
com pouco adubo químico e totalmente sem agrotóxico, sem o veneno que vai muitas vezes na planta, com outras formas de combater aí as pragas, sem precisar usar o agrotóxico. E fizeram também uma roda de negócios interessante. Como sempre, tinha produtor que produzia produto orgânico e não encontrava o comprador. E tinha comprador precisando e não encontrava o produtor. E até curiosamente um grupo de produtores, né, Henrique, combinou de fornecer para o próprio IFSU, que consome merenda escolar. Né? Então, essa comunicação entre as instituições e também estadual, nacional, uma vez que a gente atua no canal 8 em Passos, anteninha comum, em breve digital, também no canal 13 Master Cabo, mas também no YouTube, no Face, na internet. Então, essa interatividade nossa também nos disponibilizamos. E dentro dessa sua visão aí, desse relacionamento com as instituições e com os produtores de um modo geral. Marcelo, mais uma vez você bate numa tecla que a gente tem falado muito, insistido muito, nas reuniões, nos contatos com as pessoas, com os produtores rurais. Há que se ter oportunidade de usar o parque. A diretoria tem que pensar, nós temos um parque numa área super nobre, com edificações muito boas, tem espaço, repito, tem uma bela cozinha industrial, tem espaço para estacionamento, muito espaço. Por que não criarmos essa feira também lá dentro daquele espaço? Por que nós não implantarmos aí ensinamentos para aumentar a produção industrial, mas também aumentar a produção aí dessa parte em que nós não vamos usar agrotóxico, nós vamos ter aquela agricultura familiar, mas uma agricultura familiar que dê um alcance maior. Fico triste quando lembro que foi preciso um prefeito lá de Capitólio, com todo respeito à cidade de Capitólio, ele liderar um trabalho regional para nós implantarmos um SEASA em Passos. Olha, nós temos uma prefeitura, temos um prefeito, nós temos um presidente no sindicato rural. Quem tinha que encabeçar isso aí éramos nós. Claro. Infelizmente, teve que esperar vir um lá de fora para levantar esse problema. Está quase tudo encaminhado, está faltando aquele arranco final. Nós, eleitos, seremos um grande parceiro deste projeto, porque é através da produção e da comercialização que o produtor vai ganhar dinheiro. E ele precisa ganhar dinheiro, ele está descapitalizado, ele está sofrido. Não há políticas públicas que beneficiem diretamente o produtor rural. Olha o litro de leite, 0,98 centavos. É brincadeira. 0,90 que o produtor recebe. Que recebe. E é brincadeira. E veja quando no supermercado. E veja quando que a União faz a coisa boa. Temos aí o nosso futuro tesoureiro, Paulo Calixto, fundador da Proleite. Hoje a Proleite, Marcelo, vende, comercializa o leite com mais de 30% a mais do que é vendido pelos nossos pequenos, médios produtores. Por que disso? Porque agregaram. E é preciso agregar valor. É preciso unir. A nossa proposta é união. E isso vai acontecer sim. Só falta que vocês, produtores, produtoras, nos deem a oportunidade de amanhã eleger a Chapa 2 e nós vamos colocar isso aí na prática. Se Deus quiser. E eu tenho confiança. Eu acredito em Deus e acredito no trabalho do homem. Darlan, para encerrar, porque essa conversa tem, e tomara que continue aí pela frente, várias oportunidades, algum ponto, algum apelo final, algum ponto que nós deveríamos ter falado e não falamos, eu não coloquei, e principalmente, Darlan Esper Calas. Quem é o Darlan? Darlan, filho da Luz, do Zé Aqueche, nasceu na região das Águas, tenho 68 anos de idade, fui criado até os 7 anos lá nas Águas, vim para a cidade para estudar, me formei, sempre trabalhando junto com meu pai na roça, na zona rural, principalmente no negócio de gado. Mais do que isso, com o umbigo enterrado lá nas Águas, sou voltado 100% para o trabalho rural, tenho uma propriedade no caminho da estrada da Rio Grande, no caminho da usina Rio Grande, adquiri essa propriedade com o meu trabalho, fui professor no Colégio Estadual, 31 anos, fui professor no Colégio das Irmãs até o ano passado, 38 anos de atividade, entrei e saí com o coração aberto, com as portas abertas. Tenho um nome a zelar. E tenho, principalmente, a vontade de dedicar agora esses 3 anos da minha vida,
aos meus 68 anos de idade, dedicar a este trabalho de classe, dedicar a este trabalho nosso, junto com este grupo de companheiros, junto com os nossos produtores, fazer de Passos um bom celeiro, um grande celeiro para Minas Gerais e para o Brasil. Vamos atrás de secretários de agricultura, vamos atrás de ministros. Passos já recebeu quantos e quantos ministros da agricultura. Por que nós não vamos trazê-los de volta? É preciso, sim, mostrar, porque eu falo, vender Passos para o povo, vender Passos até para o exterior. Basta ter vontade e humildade. Muito obrigado. Nesta quinta-feira, das 8 às 17, eleição para sucessão no Sim Rural. Agradeço. Estamos recebendo aqui a Chapa 2, Darlan. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. No processo. Muito obrigado a vocês que nos assistem e minha gratidão é eterna. Estou muito feliz e confiante que amanhã seremos vencedores.